Pessoal, boa tarde, prazer. Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Tamara Oliveira. Eu sou responsável pela parte de serviços profissionais aqui na Zendesk, na América Latina. Junto comigo o Thiago Itagaki, quem eu tenho o prazer de ter trabalhado nesses últimos meses. Ontem a gente estava fazendo umas contas para ver quanto tempo a gente está trabalhando junto. Eu falei 8, ele falou 10, 9, fechou, não temos mais discussão nisso. É isso aí. Bom, convidamos aqui o iFood para contar mais em detalhes. Eu acredito que o caso de uso do iFood em termos de como escalar o autoatendimento tem muito fit com a nossa sessão do Guide, que é o propósito dessa sessão com vocês. Então, Thiago. Obrigado, Tamara. É um prazer estar aqui com todo mundo. Sou gerente do produto do iFood, estou há um ano na empresa. Entrei junto com o Arnaldo, que deu uma sessão agora há pouco também, falando sobre humanização de atendimento. Vim a convite aí da Zendesk para realmente mostrar como é que o iFood, que é uma empresa que está escalando super rápido, a gente está resolvendo nossos problemas, na verdade resolvendo o desafio ali do atendimento ao cliente baseado 100% em autoatendimento. Joia. Bom, e a agenda nossa para essa sessão a gente vai começar com algumas tendências de mercado, de por que o autoatendimento continua sendo um canal importante, mostrar para vocês como que a gente justifica realmente esse investimento em autoatendimento. O Thiago vai contar para a gente como é que o iFood tem vencido esses desafios de escalabilidade investindo em autoatendimento. Então ele vai contar bastante dessa história deles, bastante sobre os aprendizados. E aí a gente entra na questão de boas práticas. A gente está trazendo para vocês 4 boas práticas de como o autoatendimento pode ser implantado dentro da empresa de vocês. Começando por como que a gente vai disponibilizar esse conteúdo de autoatendimento. Depois, como que eu vou manter esse conteúdo atualizado? Ou seja, todo negócio ele é muito dinâmico, como é que eu mantenho isso relevante para o meu cliente? Depois a gente vai falar um pouco de como que a gente vai avaliar essas métricas e de como que a gente sabe se a gente está no caminho certo ou como que a gente aprende a partir dos erros que a gente tem ao longo dessa jornada. E, finalmente, a gente vai falar, caso vocês precisem de ajuda, como é que a gente pode ajudar em termos de especialistas. Bom, seguindo com a nossa agenda, atendimento continua a ser o canal principal. Acredito que hoje vocês ouviram bastante ao longo do dia sobre como que tem mudado, como tem sido essa transição de canais tradicionais para canais digitais e que isso também é uma questão muito relacionada à nova geração. Eu acredito que não é só relacionado à nova geração. Se a gente parar para pensar, isso é uma mudança de hábitos, isso é uma mudança cultural que está acontecendo de uma maneira muito mais ampla. Se a gente parar para pensar, talvez a última compra que vocês fizeram pela internet, se vocês tiveram algum problema, qual que foi o caminho natural de tentar buscar ajuda num caso de um problema? Provavelmente, ao invés de ligar para um 0800, foi buscar no Google qual que seria a melhor maneira de resolver esse problema. Então, buscar ajuda num conteúdo, buscar como resolver isso sozinho, é um processo muito intuitivo. Ninguém pensa nisso como um processo de uma central de ajuda ou de uma equipe de atendimento. É um processo que é natural, que naturalmente a gente já busca esse caminho. Então não tem a ver somente com as novas gerações, é um processo que cada vez mais realmente os consumidores têm buscado e têm preferido. E como é que eu mostro para vocês que isso realmente não é só uma tendência? Será que realmente investir em autoatendimento faz sentido? Investir em autoatendimento traz valor para a empresa? Isso é um sonoro sim. Sim, isso traz muito retorno. Aqui para vocês uma pesquisa da CCW. A CCW é uma comunidade global com mais de 150 mil contact centers ao redor do mundo. Eles fizeram uma pesquisa no ano passado e perguntaram para todos esses contact centers quais que eram as prioridades que eles tinham estratégica para esse ano. E acreditem, a segunda prioridade estratégica apontada nessa pesquisa foi um investimento em autoatendimento, sendo que a primeira foi ampliar a capacidade digital de atendimento dos clientes. Então, isso está realmente totalmente em linha com o que os contact centers têm visto ao redor do mundo. Quando a gente olha nessa pesquisa, a pergunta referente a clientes, a visão de usuários, o que eles acham importante no atendimento, 81% falam que eles valorizam atendimentos que sejam fáceis e rápidos, ao invés de
atendimentos super personalizados. Então, eu abro mão de ter um atendimento super personalizado, que saiba o meu nome, que saiba tudo a meu respeito, para que eu tenha um atendimento que realmente seja fácil e rápido, que resolva o que eu preciso de uma maneira rápida. Isso é realmente o que o autosserviço propõe. Que eu tenha um atendimento, que eu tenha uma solução de uma maneira conveniente. Eu não estou falando de um atendimento super personalizado, mas eu estou falando de um canal que realmente busca a conveniência. Quando a gente vai um pouco mais a fundo nessa questão, os clientes falam que como que eles avaliam uma ótima experiência de atendimento? Eles olham muito a questão de quanto tempo eles despendem para resolver uma necessidade que eles têm. Então, eles avaliam que conseguir uma solução rápida, de uma maneira fácil, porque eu tenho, isso mostra que a empresa se preocupa com o meu tempo, se preocupa com o tempo que eu estou gastando para efetivamente resolver alguma coisa. Então, essa é uma maneira que eles olham e falam, essa empresa se preocupa comigo. Se a gente pensa em relação a indicadores de Customer Satisfaction, de C7, quando a gente fala de C7, o fator número 1 para ter um C7 positivo dessa interação, ele está relacionado com a facilidade desse atendimento. Então, tudo realmente mostra que o autosserviço é o primeiro canal de contato com o cliente, sem que ele realmente saiba que aquele é o primeiro canal de contato, e é o que eles valorizam hoje para ter, em termos de um atendimento mais efetivo, mais rápido. Só que é uma via de duas mãos, né? Se eu não tenho um autoatendimento, se eu não tenho um conteúdo relevante, se esse conteúdo ele é simplesmente um conteúdo que vai atrasar, postergar a solução do que eu preciso fazer, ele tem um viés oposto ao que está sendo proposto. Eu já começo a causar frustração para o meu cliente nesse primeiro canal de contato, quando ele busca alguma solução e ele não consegue através do autosserviço. Por isso que a tecnologia é tão importante para ajudar a evoluir esse canal, né, de autosserviço, e por isso que a gente vai explorar também como que a tecnologia consegue ajudar a gente a criar uma excelente experiência e escalando isso para os nossos clientes. Antes de chegar no autoatendimento, de fato, acho que vale começar um pouco pelo fim, e aí a gente vem um pouquinho para o começo. Sonho grande, ela é uma frase que ela está dentro da nossa cultura, que ela está dentro do DNA da nossa empresa. Então, o iFood é uma empresa que sonha grande. E o nosso sonho grande, de fato, é realmente mudar o hábito das pessoas na alimentação. Então, a gente quer que a cozinha que você tem dentro da sua casa, ela deixe de ser uma obrigação do seu dia a dia e ela passe a ser uma opção, que você tenha que utilizar ela pelo seu lazer e não porque você tem que chegar em casa e cozinhar. Para você realmente mudar a forma como as pessoas lidam com a comida, com a refeição no dia a dia, você não pode impactar 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Você precisa impactar milhões de pessoas, você precisa impactar bilhões de pessoas. E eu acho que nesse sonho grande isso demonstra muito do desafio que o iFood quer resolver com o atendimento ao cliente. Se a gente vai chegar daqui a alguns anos, estar impactando a vida de bilhões de pessoas, como é que você vai poder dar suporte para todas essas bilhões de pessoas se você não for capaz de utilizar tecnologia para empoderar o seu cliente nesse processo? Então, o autoatendimento para a gente, ele é super importante. O iFood, hoje como empresa, ele já é totalmente diferente do iFood de um ano atrás. Então, há um ano atrás, quando eu entrei no iFood, ela era uma empresa e nesse exato momento ela é uma empresa pelo menos 2 vezes maior do que há 12 meses atrás. Isso já demonstra como as coisas mudam de figura e como os desafios acontecem de uma forma muito rápida. A gente brinca muito dentro da área de tecnologia que a gente costuma trocar a asa do avião em voo, né? Porque todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que ser capaz de se renovar, de ser super dinâmico ao mesmo tempo em que a gente não pode perder o voo, né? A gente não pode perder a velocidade que a gente não pode perder as oportunidades que a gente está criando ao longo do tempo. Então, o grande desafio de hoje é, olhando para a nossa visão, como é que a gente consegue chegar lá. E aí, contando um pouquinho a respeito do que é o iFood nesse exato momento, e eu já vou chegar lá, vocês vão entender por que o autoatendimento faz toda essa diferença para a gente. Da mesma forma que a gente cresceu nesses últimos 12 meses, 2 vezes em tamanho de empresa, a gente
saiu das sombras finalmente em relação ao atendimento ao cliente. Nós não éramos uma empresa que prestávamos um atendimento bom, mas não porque nosso atendimento ao cliente era ruim, nossa equipe de atendimento ao cliente era ruim. Não, é porque a gente dava uma experiência que era super escondida. Na verdade, a gente não dava experiência para o nosso cliente dentro do aplicativo. E quando a gente começou a mudar nosso mindset, se tornar uma empresa que está realmente centrada na experiência do cliente, a gente abriu o espaço para o nosso usuário ir lá e entrar em contato com a gente já conseguiu observar, nesses 12 meses, um aumento de 25 vezes no volume absoluto de contato. É um crescimento muito grande num espaço de tempo muito curto. Mas, por incrível que pareça, a gente não teve que escalar em 25 vezes a nossa operação de atendimento. Então, a gente não precisou contratar 25 vezes mais pessoas do que a gente tinha antes para conseguir dar conta de ajudar os nossos usuários com os problemas deles. Nossa equipe cresceu na prática 11 vezes. Então, todos esses números mostram muito como a gente teve que se virar ao longo desses 12 meses para criar uma experiência que fosse boa e que, ao mesmo tempo, não contasse só com pessoas resolvendo os problemas. E aí entra muito no que o Arnaldo comentou, inclusive no speech um pouquinho antes, de que você tem que deixar o autoatendimento e a tecnologia resolver os problemas simples e deixar o humano para resolver aquilo que realmente precisa de uma pessoa, que realmente precisa de um contato um pouquinho mais íntimo, um pouquinho mais especial. Nesse mesmo período de tempo, fazendo todos os testes, errando e acertando e iterando em cima de todas as nossas ideias, a gente também conseguiu atingir 99% de redução no tempo de contato. Ou seja, você tinha uma pessoa com muita fome lá atrás, uma pessoa que estava com vários problemas, ela tomava um tempo gigantesco para conseguir ter o problema dela resolvido, e hoje ela já toma 99% menos tempo do que ela tomava lá. Tá ótimo? Não, definitivamente não. O iFood não é uma empresa que na verdade, se estabelece no status quo. A gente gosta muito de quebrar isso constantemente, e com certeza eu espero chegar daqui a alguns anos e falar que a gente continuou reduzindo em 99% esse número. Sim. Bom, e quando eles falam de velocidade aqui realmente é a chave, pessoal. Bom, entrando na agenda relacionada às boas práticas, de como realmente pensar em alguns fatores que são importantes na hora de implementar autoatendimento. Primeiro deles, deixar o conhecimento fácil de achar. Não é simplesmente criar um monte de conteúdo e publicá-los. A gente tem que tomar alguns cuidados aí, principalmente quando a gente pensa que essa atividade que antes estava sendo feita internamente passa a ser feita diretamente pelo usuário final, pelo cliente. Aperfeiçoamento do conhecimento. Como que a gente vai manter essa base atualizada sem trazer todo esse esforço de atualização como uma atividade direta dos agentes? Mensurar e ampliar esse conhecimento. Quais são as métricas que são relevantes a gente avaliar quando a gente está trabalhando com autoatendimento? Nem todas as métricas são interessantes para todas as empresas. A gente tem que ter muito carinho, muito cuidado no que está sendo avaliado nesse momento. E também, caso vocês precisem de ajuda, como é que a gente pode trazer um especialista para ajudá-los nessa trajetória. Bom, sobre o primeiro tópico, deixa o conhecimento disponível e fácil de achar. Quando a gente fala de autosserviço, se eu publicar, então, um montão de conteúdo, significa que eu estou resolvendo o problema do meu cliente? E a resposta é provavelmente não. Quando a gente está falando de autosserviço, a gente precisa pensar qual que é o vocabulário que esse meu cliente se comunica, qual que é o vocabulário que ele entende. Se eu criar um conteúdo que está num vocabulário diferente do que o meu cliente tem, será que ele realmente vai consumir esse conteúdo que eu estou criando? Como que eu vou organizar e disponibilizar? Então, toda a navegação desse conteúdo é extremamente relevante. Aonde que esse cliente vai encontrar esse conteúdo? Como que ele vai procurar esse conteúdo? Quais são as maneiras que ele vai encontrar esse conteúdo? Então, todas essas atividades que antes a gente estava deixando internas ali para o nosso agente, para a nossa equipe de atendimento, elas passam a estar disponíveis direto com o cliente. E se eu não tenho uma maneira efetiva de fazer isso, o que eu vou estar fazendo é gerar uma frustração no momento inicial que o cliente está buscando ajuda. Um exercício aqui interessante é
talvez não seja agradável quando a gente liga para um 0800, quando a gente liga para um call center, ficar na linha ali esperando enquanto o agente pede um tempo para processar a nossa solicitação. Provavelmente o que esse agente está fazendo? Ele está confirmando qual que é o processo, qual que é o caminho de aprovação, ele está tentando digerir toda essa base de conhecimento de uma maneira interna. Mas na verdade eu estou ali esperando e o agente está fazendo todo esse papel por mim. Eu não estou buscando nada, eu só estou esperando ele na linha. Quando eu trago isso para o front, quando eu trago isso para o meu cliente, ele passa a fazer essas atividades. Então, se essas atividades não estão bem concatenadas, realmente essa frustração que o agente antes tinha em não encontrar a informação certa, eu estou trazendo para o meu cliente. Então, eu não estou avançando nisso daí. Eu posso estar postergando uma resolução, eu posso estar postergando e aumentando essa frustração para o meu cliente. Por isso que é tão importante a gente pensar em como que esse conteúdo vai estar disponibilizado. Legal. Voltando um pouquinho para começo de 2018, essa daqui era a carinha do iFood naquela época. A gente tinha acabado de lançar um aplicativo completamente novo. Eu não sei, na verdade, quem aqui usa o iFood há mais de um ano? Levanta a mão. Certo, eu não sei se vocês lembram se há mais de um ano atrás a carinha do iFood era totalmente diferente dessa aqui, inclusive. E no começo de 2018 a gente fez uma completa reformulação dela. Hoje ela está mais ou menos parecida com isso, mas já tem algumas mudanças bem perceptíveis. Mas uma coisa, a gente errou sério naquela época com essa primeira mudança. A gente achava que, na verdade, isso daqui traduz muito o que a gente entendia ali como mindset naquela época. Para um usuário conseguir um atendimento ao cliente lá no comecinho de 2018, ele tinha que fazer um caminho pelo app que era bem tortuoso. Como é que era isso? Você entrava dentro do aplicativo e você caía naquela primeira página ali. E aí, quando você chegava naquela primeira página e você queria chegar no atendimento, você já está com um problema, você já sabe que tem alguma coisa acontecendo errado. Como é que você faz para chegar nessa segunda página aqui do meio? Olhando ali, você não sabia muito bem como isso ia acontecer, mas na prática era aquele iconezinho ali do canto superior direito, aquele bonequinho. Nem todos os nossos usuários sabiam que aquilo ali era clicável, diga-se de passagem, mas daqueles que eram super desbravadores, alguns deles clicavam ali, chegavam nessa segunda página. Chegando nessa segunda página, eles tinham que dar um scroll aqui, às vezes, dependendo do tamanho do device, de até 2 páginas, achavam ajuda aqui embaixo. No que eles achavam ajuda, eles ainda entravam numa outra página com mais 22 artigos. A maior parte desses artigos aqui, diga-se de passagem, não estavam relacionados a problemas transacionais, tá? O conteúdo que foi gerado tinha muito conteúdo ali que era mais informativo do que relacionado aos problemas com o pedido, com a transação que ele tinha executado. E aí ele chegava aqui, às vezes ele encontrava o problema dele, aí ele encontrava o problema dele, na verdade o artigo que estava lá não resolvia o problema. Aí o que acontecia, ele pedia para entrar em contato com a gente, ele entrava em contato com a gente respondia horas depois. Ou seja, o problema ali era gigante, a gente sabia que a gente estava escondido do nosso usuário. Então, na hora que a gente começou a perceber que as coisas ali não funcionavam tão bem com o nosso usuário, que a gente realmente queria fazer, a gente queria romper essa barreira, na verdade a gente queria se conectar com o nosso consumidor. Isso daqui foi um dos primeiros passos que a gente teve, uma das primeiras interfaces, uma das primeiras experiências que a gente teve que mudar. E mais do que isso, nesse cenário a gente sabia muito pouco sobre o nosso consumidor. Por quê? Porque a gente tinha um volume realmente muito baixo de atendimento aqui, não porque os usuários não tinham problema, mas porque eles não conseguiam chegar na solução. Eles não conseguiam chegar nem nos canais. Diga-se de passagem, de canais a gente era muito bom, a gente tinha vários. A gente tinha canal para tudo que é canto espalhado e os usuários às vezes achavam no Google, às vezes achavam no aplicativo, às vezes achavam por um amigo, e quem conseguia dava um jeitinho de falar com a gente. E isso com certeza é muito ruim, porque a gente não era omnichannel isso, na verdade era muito longe disso, a gente só estava com vários canais espalhados. E tudo isso estava colaborando para a gente criar uma experiência péssima para eles. Enfim, a gente tinha um sonho na época que a gente virou e falou assim, vamos mudar o jogo, a gente precisa mudar a forma como a gente se posiciona para o nosso consumidor. E aí entrou a ideia de que a gente precisava ter um canal nosso, um canal oficial, onde a gente pudesse falar que aqui é onde o iFood atende o nosso consumidor. E foi onde a ideia do chat surgiu de fato. O chat, ele já era uma ideiazinha que estava latente ali, mas nesse momento a gente resolveu abraçar. E aí o que aconteceu? Falamos assim, vamos fazer um teste. A gente sabe nada do nosso usuário, né? Se você não sabe nada do que você testa, você conversa com os usuários, enfim, você faz alguma coisa porque ficar no escuro não vai adiantar. E aí a gente falou, então vamos colocar um chat para todos os nossos usuários não, para uma parte dos nossos usuários ali, mas
Para a gente saber o que vai acontecer de verdade, vamos tirar todos os outros canais, vamos deixar só o chat, vamos esconder tudo e vamos deixar um chat na cara dele piscando assim, falar assim, fala com a gente, fala com a gente. E a gente fez isso. A gente fez isso, colocamos para 10 pessoas, 100 pessoas, colocamos para 1000 pessoas, escalou, 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 e esse chat, diga-se de passagem, é esse carinha que estava aqui. Essa tela, essa primeira tela aqui, ela era a tela de acompanhamento de pedido bem atrás, na verdade não muito atrás, há uns 7 meses atrás essa tela era desse jeito. A gente colocou um chat com atendente para alguns usuários. Meu, foi uma loucura. Acho que a Tamara lembra um pouquinho disso, foi realmente muito interessante a experiência. Por quê? Porque a gente descobriu várias coisas que a gente não sabia. A gente descobriu como é que era tratar o usuário de forma ao vivo. Isso era uma experiência que a gente não tinha nem operacionalmente. Então, já foi uma coisa que a gente aprendeu. Segundo, a gente começou a descobrir qual que era a real demanda pelo nosso canal de atendimento. Meu, era muito maior do que a gente imaginava. Esse cara aqui, com 1000 pessoas disponibilizadas, ele tinha uma atração de contato gigantesca pra gente. Então, a gente já tinha percebido ali que a gente não estava jogando o jogo correto no passado, tinha realmente um outro game ali daquele ponto em diante. Então, isso já trouxe pra gente todo um insight. Aí a gente escalou, 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 o Arnaldo ajudou a gente pra caramba, foi uma época que a gente inclusive começou a contratar mais pessoas, porque a gente já começou a entender aonde essa demanda ia parar, mas obviamente na escala do iFood não tinha como a gente continuar simplesmente escalando desse jeito, era um teste, a gente precisava entender que a gente precisava reformular tudo isso. E aí a gente falou, então pera, vamos dar alguns passos para trás. A gente não vai conseguir atender todo mundo. Como é que a gente resolve isso? Então vamos começar a melhorar a nossa parte de ajuda. E aí a primeira mudança que a gente fez, que é as imagens que estão ali na parte de cima, a gente pegou a nossa área de ajuda, que antes era uma página única com 22 artigos, e a gente dividiu ela em 2 páginas. A gente falou, ó, primeiro vamos pegar uma página, vamos criar uma página que está relacionada a problemas que os nossos usuários têm com pedidos. E baseado em toda a experiência que a gente teve dentro do chat ali, naquela loucura que a gente criou, vamos criar alguns artigos e especificar isso daqui um pouquinho melhor em relação aos problemas que de fato eles podem ter. E aí a gente botou isso no ar, e não só botou isso no ar, como a gente também colocou o acesso dela de uma forma muito mais fácil para o usuário. A gente tirou toda aquela navegação que o usuário tinha que fazer no meio do nada, e a gente colocou um botão ajuda, tão simples quanto isso, no canto superior direito da tela de acompanhamento de pedido, que é, de certa forma, a tela onde o usuário passa mais tempo dentro do iFood. Então, quando a gente fez isso, o jogo mudou, porque as pessoas começaram a ter acesso à nossa área de ajuda, e ali, essa mudança tão sutil foi game changing pra gente, porque é em cima dessa nova área de ajuda que a gente começou a evoluir os autoatendimentos. O segundo passo disso foi, a gente entendia que só ficar com essa área de ajuda do jeito que estava não ia ser o suficiente. Então a gente precisava especificar um pouquinho melhor, e a gente não podia desistir do nosso sonho de ter um canal live de atendimento ao cliente. A gente não queria desistir do nosso sonho de ter um chat. Então a gente fez uma nova versão em que a gente criou um pouquinho mais de contexto, ou seja, alguns artigos apareciam em momentos específicos para o usuário. A gente fez algumas revisões de conteúdo, ainda não estava ótimo, tinha muito trabalho para a gente fazer, e a gente colocou o chat no final dessa interação. Só que a gente não falava para o usuário que tinha um chat no final. Isso para a gente era ótimo. Por quê? Porque isso gerava um funil do usuário. A gente não estava se escondendo, a gente estava dando todas as possibilidades do usuário se resolver, e com certeza, se ele não se resolvesse, ele ia ter um chat com a gente. E aí caía para a gente, de fato, só aqueles casos que não tinham sido resolvidos pela interação que a gente tinha criado antes. O que para a gente, de produto, é um baita de um insight para entender melhor o que está ruim e o que está bom. Isso mudou totalmente a dinâmica de produto e até da operação nos meses seguintes. E aí as coisas começam a tomar uma figura totalmente diferente. Pois é, pessoal. Em linha com o que o Thiago está falando, a gente entende que nem sempre todo o conteúdo que existe dentro de um help center, dentro de uma base de conhecimento, é necessário você disponibilizar a todo momento para o cliente. O que a gente vê de tecnologia ajudando nesse sentido? Primeiro ponto, permissões de usuário. Dentro da mesma central de ajuda, dentro do mesmo Help Center na Zendesk, eu consigo criar segmentação de clientes em que eu disponibilizo para alguns clientes alguns conteúdos, alguns artigos específicos, e para outros clientes artigos completamente diferentes. Eu estou falando de uma mesma base de conhecimento, mas que eu estou segmentando qual tipo de conteúdo eu quero apresentar para diferentes clientes. Conteúdo dinâmico. Eu consigo trazer dentro de um único artigo fragmentos específicos que sejam relevantes para um cliente. Então, o Thiago pode ler o mesmo artigo que a Tamara, mas o Thiago vai ler alguns comentários que a Tamara não vai ter visibilidade.
E por fim, objetos personalizados. Vocês ouviram falar bastante do Sunshine hoje. Algumas empresas já estão trazendo um catálogo de serviço para dentro do Sunshine e atrelado a esse catálogo de serviço, eu consigo mostrar artigos que são relevantes para os produtos que o cliente já adquiriu, para os produtos que ele tem em uso, que ele tem dentro da carteira dele. Então, não é porque eu não tenho um atendimento altamente personalizado que eu preciso bombardear o meu cliente com conteúdo sem que tenha sentido para a etapa da jornada que ele esteja. Bom, aperfeiçoar o conteúdo e deixar ele atualizado. A gente está falando de mercados de negócios que são dinâmicos. Então, uma campanha, um cupom que é lançado hoje, não necessariamente é o mesmo utilizado na próxima semana. Como que a gente faz para manter isso usando a tecnologia? A ideia é, os agentes, eles são a interface de vocês com o cliente final. Por que não usar esse conhecimento, empoderá-los ali na interface com o cliente para que eles também possam ajudar nessa atualização do conteúdo? A grande questão aqui é não sobrecarregar o agente para que ele tenha que necessariamente deixar de focar na atividade dele inicial, que é ajudar os clientes para ficar atualizando o conteúdo. Legal. Depois que a gente colocou no ar aquela versão que eu tinha comentado nos slides anteriores, a gente meio que deu uma estabilizada ali. A gente tinha entendido mais ou menos o problema, a gente já tinha alguma coisa para mostrar para os nossos usuários e a gente deixou eles utilizarem. Só que a gente saiu de uma base muito frágil, que era uma área que a gente tinha criado há muito tempo atrás e que a gente foi evoluindo de forma contínua. Para ser ágil, a gente não pensou muito se a gente deveria começar do zero ou se a gente deveria construir em cima. A gente saiu construindo em cima sim, porque a gente queria aprender rápido. Só que chegou a um certo ponto em que a complexidade do que a gente estava mantendo se tornou grande demais. E aí a gente começou a entender que, ok, a gente tinha resolvido parte dos problemas dos nossos consumidores, mas ainda tinha um mar de pessoas que estavam indo para essa área de ajuda, não tendo o problema delas resolvido e muitas vezes problemas simples e estavam chegando no atendimento. Como eu sabia disso? Porque a gente conversa muito com quem está atendendo, a gente senta junto com os agentes, a gente senta com quem está lá no front para entender como é que é o termômetro, como é que está o termômetro ali do dia a dia. E aí a gente falou, legal, a gente tem uma base que está frágil, a gente precisa realmente repensar essa experiência como um todo, e isso aqui que vocês estão vendo, na prática ela ainda não está no ar. Vocês vão ver isso daqui entrar no ar nas próximas semanas, que é a última versão da nossa área de ajuda. A gente pegou toda a expertise que a gente tinha gerado nas últimas 3 versões, inclusive toda a experiência que a gente aprendeu iterativamente dentro do chat, então a gente inclusive leu todos os atendimentos, todos não, né, porque são muitos atendimentos, mas a gente leu muito atendimento, a gente começou a criar novos motivos de contato, a gente sentou com um time operacional para entender como é que eram os processos que eram executados para a maior parte desses tipos de problema. E aí, a partir do momento em que você começa a entender melhor como um humano atende, você começa a olhar você consegue ter uma perspectiva de tecnologia e transportar isso para dentro da sua aplicação, para dentro do seu ambiente. E aí a gente fez exatamente isso. Sentamos, mapeamos novos processos, pegamos parte deles, entendemos aonde tinha a maior oportunidade com os menores esforços, começamos a aportar parte disso até um ponto que a gente falou, agora chega, vamos começar tudo do zero e juntar tudo isso daqui numa experiência única. Essa nova área de ajuda que a gente está colocando no ar nessas próximas semanas, elas têm 120 variações e cenários diferentes relacionados aos problemas que os usuários podem ter e ela reage dinamicamente a tudo isso. Os artigos, inclusive, não só a navegação reage ao contexto do usuário, como o próprio artigo reage ao contexto do usuário. E manter isso atualizado é um trabalho a 4 mãos. Não é o time de tecnologia que vai resolver o conteúdo sozinho ou o time de atendimento ao cliente que vai resolver o conteúdo sozinho. A gente sempre senta, entende os novos problemas, a gente vê, inclusive, a consequência das mudanças que a gente imputa dentro do aplicativo e volta tudo isso no ciclo de produto de entende, aprende, executa, entende, aprende, executa. E esse processo é o que está gerando para a gente o maior ganho. É onde, inclusive na apresentação do Arnaldo, pouco atrás, mostrou que a nossa curva de contact rate fez a primeira curva para baixo. Foi a primeira inflexão que a gente teve no nosso contact rate. Foi quando a gente realmente abraçou a causa e a gente começou a colocar o atendimento, o autoatendimento para os nossos usuários pautados 100% no input que o atendimento, que o agente trazia para a gente.
Bom, e reforçando justamente esse lado iFood melhoria contínua, a Zendesk fez uma pesquisa ano passado com os nossos principais clientes. 50 mil clientes participaram dessa pesquisa, de como eles trabalham com a atualização de base de conhecimento. O que a gente percebeu é que existem 3 grandes perfis de clientes, né, de atuação a trabalhar com uma base de conhecimento. A primeira delas, bem familiar com o iFood, em que tem uma maneira ágil e iterativa de publicar esse conteúdo. Eu não tenho conteúdo perfeito, mas eu vou publicar e eu vou trabalhar continuamente em cima desse conteúdo. Os outros 2 perfis, eles são muito mais, eu estou planejando e eu vou lançar alguma coisa mais consistente, e o final, o planeje, lance tudo eu vou lançar o estado da arte. O problema desses 2 perfis é que eles lançam uma vez e dificilmente eles retomam e continuam atualizando esse conteúdo. Ao invés de um conteúdo aqui, um perfil ágil e iterativo que continuamente está olhando para esse conteúdo e trazendo melhorias, trazendo incrementos nesse conteúdo, os outros publicam e deixam lá. E quando a gente olha na performance desse conteúdo, que é qual que é o percentual desse conteúdo que os usuários fazem buscas e não trazem resultado, adivinhem. A equipe aqui, esse perfil ágil e iterativo é o que tem o melhor resultado. Somente 25% das buscas que os clientes fazem não trazem resultado. E quando a gente olha quem ajuda, qual que é a média de contribuidores que eles têm, é uma média maior. Ou seja, os agentes eles estão muito mais engajados em continuar movendo esse conteúdo, de trazer atualizações do que os outros perfis. Então, realmente, a gente tem uma eficiência aqui muito maior com esse perfil de cliente, quando ele está realmente engajado com o time e trazendo essa melhoria contínua. Do ponto de vista de ferramenta, a gente também tem algumas funcionalidades que podem ajudar o time a trazer essa melhoria contínua. A primeira delas, o app de captura de conhecimento, em que o agente ele pode, enquanto ele está interagindo com o conteúdo, enquanto ele está respondendo o cliente, ele acessar essa base de conhecimento. Isso é feito usando a inteligência artificial da Zendesk, essa sugestão de conteúdos que o cliente ainda não tenha navegado e que tenham relação com o assunto daquela tratativa. E, se necessário, ele pode criar um novo conteúdo se ele não encontrar nada relativo àquela tratativa, ou até mesmo olhando o conteúdo já existente, ele pode colocar uma tag que esse conteúdo precisa de uma nova nota ou de uma atualização. A segunda, a publicação em equipe. Uma vez que eu tenho várias pessoas contribuindo em manter essa base atualizada, eu posso criar um workflow de aprovação desse conteúdo. Não necessariamente todo mundo precisa publicar. Então, eu posso ter as pessoas que vão contribuir e as outras que realmente vão revisar e aprovar essa publicação para os clientes. Continuando nessa parte do time apoiando na atualização do conteúdo. Eu tenho artigos que eu posso criar eventos de atualização em que eu posso agendar de quanto em quanto tempo esse conteúdo precisa ser atualizado. Ou seja, um artigo sobre uma promoção, ele pode ter uma frequência muito maior de atualização do que um artigo sobre como me tornar um restaurante parceiro dentro do iFood, em que o processo vai demorar muito mais tempo para mudar nessa aprovação de se tornar um restaurante. E, por fim, publicação de artigos. Então, esse daqui é uma parte do roadmap que deve entrar em operação em breve, mas a ideia eu tenho um conteúdo, eu tenho uma campanha, eu não preciso ficar ali na frente do computador para lançar essa campanha. Eu posso deixar esse conteúdo agendado para que ele seja lançado em um dia específico, num horário específico. O tema mais polêmico, mensuração, como que a gente avalia a performance desse conteúdo. Eu acho que aqui a questão toda nem todas as métricas vão ser usadas em todos os cenários. A questão aqui como que a gente aprende a olhar quais são essas métricas que são realmente relevantes dentro do negócio e como que a gente aprende a partir dos erros olhando essas métricas. Erro
é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia. O iFood é uma empresa que erra muito e é assim que a gente aprende. Então não tenham medo de usar os dados para provar que você está certo ou que está errado. Os dados para a gente são o maior motivador, na verdade, de mudanças, e a nossa coragem de testar e o nosso ímpeto de colocar coisas, mesmo sem ter certeza se aquilo vai funcionar, é o que ajuda o iFood a crescer, a evoluir, a chegar nos lugares onde a gente sempre está almejando chegar. Então, quando a gente olha hoje para toda essa evolução que a gente construiu de autoatendimento, a gente se pautou diversas vezes em vários dados. Então a gente olha coisas mais simples, como por exemplo, quantidade de acessos à área de ajuda, a gente olha para números, por exemplo, até o tempo de carregamento dessas páginas, se elas afetam a experiência dos nossos usuários ou não. A gente olha para as pessoas que chegam no atendimento, qual que é a satisfação deles ou não. E na prática, normalmente quando a gente faz uma mudança, a gente olha para esses números e fala, ele vai subir ou vai descer? Eu falo que vai subir, a Tamara fala que vai descer. E aí, tá tudo bem, faz parte, é uma aposta e a gente testa, a gente bota no ar, observa esses números nos dias seguintes e fala, putz, eu acertei, Tamara, acho que eu vou deixar minha versão no ar. E a gente segue a vida. Mas se a Tamara estiver certa, isso também não é um problema. Vocês têm que, o problema não é errar, o problema é você deixar de aprender com os seus erros. Então você volta atrás, volta com aquela versão que você estava, com aquele artigo ou com aquele autosserviço que você já sabia que funcionava e tudo vai estar ok. Então a gente usa todas essas informações, todos esses dados que a gente tem disponíveis justamente para guiar e não para capar a nossa capacidade de inovação. Você não pode ter medo de derrubar o número, você tem que ter medo de nunca crescer com ele. Então a gente usa assim, a gente usa C7, a gente inclusive olha para quantos nossos artigos retêm, na verdade os nossos autoatendimentos retêm os usuários. Então se eu tenho 100% de usuários que acessaram esse artigo, 10% deles entraram para o atendimento, 50% deles só não fizeram nada e o restante ali, os outros 40% tiveram o problema deles resolvidos, legal, isso já é uma métrica. Você já consegue saber mais ou menos o que você tem que melhorar, o que aconteceu com esses 50% que só entraram e não fizeram nada ali. Será que eles não tinham esse problema? Ou será que só a informação que estava na página já era o suficiente? Ele não tinha um problema de fato, mas a informação ajudou. Então isso já começa a dar cheiros para você de como trabalhar melhor com todo esse conteúdo, com toda essa dinâmica com o seu usuário. Teste, ciclo rápido, a gente libera toda semana várias coisas diferentes. Não se assustem se vocês verem o iFood de um jeito numa semana e o iFood de outro jeito na semana seguinte, porque é assim que a gente evolui. Bom, aqui alguns passos de como ajudar vocês a pensar em algumas métricas. A primeira delas, a Zendesk publicou um benchmark com os nossos clientes. Então, aqui dá para vocês filtrarem por qual é a vertical, qual que é o tamanho da empresa, quantos clientes vocês atendem. É um bom começo começar a olhar métricas de outros concorrentes no mesmo segmento que vocês, para começar a entender como é que isso funciona dentro do mercado. O que é um padrão no mercado? O que é aceitável em termos de benchmark? Legal, segundo passo. O Explore, a gente tem vários dashboards já pré-criados dentro do Explore que podem mostrar como que está sendo a utilização desses conteúdos, até mesmo como que a equipe está apoiando na criação e atualização desses conteúdos, como que isso está sendo digerido. E por fim, Google Analytics. Dá para vocês integrarem o Zendesk junto com o Google Analytics, mandar toda essa informação para dentro do Google e ter uma visão complementar. Então, quantos usuários realmente novos estão acessando a minha página? Qual que é o tempo de navegação? Quais são os artigos que eles gastam mais tempo? Como que está esse mapa da navegação? Então, tem muitas informações que podem ser complementares, não somente ao acesso do conteúdo, mas como que está sendo essa navegação usando o Google Analytics. Aqui a questão principal é pensar o que realmente faz sentido. Nem todas as métricas vão ter uma leitura direta para o caso de uso de vocês. Um fator interessante é, por exemplo, a Zendesk usa bastante o que a gente chama de taxa de autosserviço, que é a proporção entre clientes que acessam a nossa base de conteúdo e não abrem tickets, se resolvem acessando a nossa base de conteúdo, versus a quantidade de clientes que abrem tickets. A nossa proporção hoje é em torno de 15:1. Então, 15 usuários usam a nossa parte de autosserviço, enquanto um abre um ticket com a Zendesk pedindo apoio para solucionar algum caso.
Nem sempre essa taxa de proporção, a gente recomenda 6:1, nem sempre isso vai ser realmente cabível para a empresa, porque pode ser que o caso de uso de vocês, o cliente não consiga usar 100% dessa base de conhecimento, ou tenha casos urgentes que não podem ser tratados via autoatendimento. Então, essa análise crítica precisa ser feita quando você está olhando o benchmark, quando você está olhando métricas. Tempo médio de solução total aumentar com o uso de autosserviço, talvez isso seja um processo natural, por mais que não seja uma métrica que a gente queira ver subindo, se eu estou resolvendo casos mais simples usando o autosserviço, pode ser que os mais complexos tenham ficado para o time realmente apoiar o cliente e eu tenho uma subida, um aumento na média de resolução total. Então, nem sempre aqui todas as métricas vão ser diretas. Por fim, pessoal, pode parecer um tema complexo, mas é um caminho muito interessante, é um caminho que faz muito sentido para os nossos clientes. Então, se vocês pararem e não tiverem, se vocês tiverem com medo de como trabalhar isso daí, sempre tem um especialista. A nossa equipe da Zendesk tem vários especialistas lá na área de demo. A gente tem uma equipe de serviços profissionais que podem ajudar vocês. A gente tem vários treinamentos, conteúdo dentro do nosso Help Center. A gente tem certificações que estão sendo lançadas específicas em relação ao autosserviço. Então, tem um monte de materiais que vocês podem consumir de acordo com a necessidade de vocês. Recomendações finais. Então, só para relembrar, autosserviço é um canal muito interessante para os clientes, mas ele precisa ser pensado com carinho, não pode ser simplesmente disponibilizado esse conteúdo de uma maneira sem que tenha um filtro sobre qual que é o conteúdo relevante para o meu cliente. Mantê-lo atualizado, não fecha as portas. Uma vez que o cliente acessa esse conteúdo e ele está desatualizado, você está fechando essa porta para o seu cliente. Ele não vai mais acreditar nesse caminho como uma maneira de resolver o que ele precisa. Veja quais são as métricas que realmente cabem na avaliação, se como você está evoluindo, do que precisa ser aperfeiçoado e como você pode aprender com esse processo todo. E por fim, não tenham medo, sempre tem ajuda que a gente pode oferecer para vocês, caso seja necessário. É isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Gente, muito obrigada. A gente está no evento. Muito obrigada.